Então devemos nos lembrar que o amanhã, o futuro, pertence a Deus. Só Deus sabe o futuro. Ninguém sabe o dia de morrer. Ninguém sabe também o dia que Jesus vem buscar a igreja. Então, todos os dias devemos estar prontos e devemos estar fazendo aquilo que agrada a Deus, sempre de acordo com a vontade de Deus, em consulta a Deus, tendo Deus como aquele que é superior, aquele que pode nos ajudar a realizarmos os nossos planos, porque se os nossos planos estiverem de acordo com os planos de Deus para nós, então nossos planos serão os planos de Deus. As pessoas costumam chamar aí o plano de Deus de sonho, né? Assim como nosso plano é um sonho que nós temos. Então, o nosso sonho se torna o sonho de Deus, quando os sonhos de Deus são os nossos sonhos. Então, veja bem, devemos nos acomodar, devemos nos colocar à disposição de Deus para realizarmos os nossos planos, os nossos sonhos. E então estaremos fazendo exatamente aquilo que Deus quer e teremos sucesso, com certeza. Veja bem, se eu compro um carro, qual o plano de Deus para esse carro? Que eu possa usá-lo na obra de Deus. Se eu compro uma casa, qual o plano de Deus para a nossa casa? É que essa casa seja usada para a obra de Deus. Se eu tenho uma empresa, qual o desejo de Deus? Que essa empresa possa ser usada na obra de Deus. Então, plano de Deus para tudo existe. Agora nós devemos perguntar a Deus e nos acomodar a esses planos que Deus tem para nós. Esses planos são perfeitos. Então, nos cheguemos a Deus, consultemos e vamos fazer aquilo que está no coração de Deus. Nós vamos orar agora. Daqui a pouquinho estaremos mostrando para você a nossa agenda, os dias que estamos aí disponíveis também, para você nos convidar para estarmos com você aí na sua igreja. Depois também estaremos trazendo o questionário da nossa lição. Vamos orar agora então. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a sua oportunidade é agora. Ore juntamente comigo. Se você viu aí que está vivendo errado, né? Se você está aí cometendo esse pecado de estar falando mal dos seus irmãos, se você viu aí que está julgando e condenando as pessoas, usando o juízo que pertence a Deus, se você viu aí que está fazendo planos sem colocar Deus nesses planos, então vamos orar juntos agora e vamos daqui para frente consertar isso. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu te apresento essas vidas que se chegam a Ti agora, arrependidos de seus pecados. Oh, regrada lore mi cantor ferei shayara grata rua serei. Pai querido, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, a todos eles. Ó, Senhor, ajuda-os a se encontrar agora contigo. Dá a eles o Espírito Santo. Escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor. Ajuda-os a entender que Jesus Cristo veio, Senhor, e levou sobre ele os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas dores. Tudo que não prestava, que era nosso, Jesus levou naquela cruz, morreu em nosso lugar, mas ele ressuscitou e venceu a morte, o inferno. E agora todo aquele que se chega a Ele, todo aquele que se chega a Deus arrependido dos seus pecados, acreditando que Jesus morreu e que ressuscitou, recebe agora a salvação, o perdão pelos seus pecados. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que cada um, todos nós que nos chegamos diante de Ti agora, reconhecendo que temos falhado, Senhor, temos falado mal uns dos outros, temos, Senhor, discutido, temos provocado, temos arrumado, Senhor, muitas vezes confusão, discussões, temos ofendido as pessoas, muitas vezes, Senhor, nós temos julgado e condenado as pessoas, temos exercido o seu lugar de juiz. Pai querido, em nome de Jesus, quantos planos fizemos e não incluímos o Senhor, em nome de Jesus, todos nós nos arrependemos agora, Senhor, pedimos perdão, pedimos a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua graça sobre nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, daqui para frente, começarmos uma vida nova, mudando tudo isso, todas essas situações terríveis que temos vivido e que são contrárias à Tua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você vê aí agora a nossa agenda para esse ano, dia 5 e 7, Vila Velha, Espírito Santo,
20 e 21/9 em Brasília, uma cruzada evangelística. Você vê aí direitinho o endereço. Depois, dia 27 e 28 do mês 9 de setembro, estaremos em Paragominas, Pará, para um simpósio de EBD. Depois estaremos aí, dia 5/10, em São João do Adirobal, Maranhão. Depois estaremos dia 17 a 19/10 em Novo Progresso, no Pará. Depois, dia 26/10, estaremos na Congregação Glória de Deus, Imperatriz. Depois, 8 e 9 do mês 11, estaremos em Teresina, no Piauí. Depois, do dia 15 e 16 do 11, estaremos em Palmas, no Tocantins. Depois, do dia 23 do 11, em Sítio Novo, Tocantins. Depois, dia 30 do 11 até 5 do 12, em Ervalha, Minas Gerais. Depois, dias 13 e 14 de dezembro, em Nossa Senhora das Dores, em Sergipe. Tudo isso, é claro, se Deus quiser, se Deus nos permitir, se estivermos vivos até lá. Então esteja conosco em uma dessas programações, e se você viu aí alguma data, tem muitas datas ainda que estão vagas, você pode entrar em contato conosco e nós estaremos aí em sua igreja colaborando com você, levando aí, pode ser uma palestra para professores, nós temos a apostila para dar um curso para professores, temos também palestras sobre dons do Espírito Santo, temos palestras sobre missões, sobre família, culto de família, é muito importante estudar sobre a família, e temos também aí um trabalho sobre os dons do Espírito Santo. Em todas as palestras, todas as nossas pregações, nós ministramos aí oração por cura, por libertação, por salvação, por batismo do Espírito Santo, por dons do Espírito Santo. Tudo isso nós ministramos em todas as nossas palestras, em todas as nossas pregações. Então, nos convide, estaremos aí. Vamos então agora ao nosso questionário. O nosso questionário está aí toda semana, a partir de quarta-feira à noite, no nosso site, que você vê o endereço, ou então em outros sites. Esse questionário lá no nosso site ele está com as respostas verdadeiras e também as falsas. E está também com as frases para serem completadas. Aqui nos vídeos nós trazemos já as frases completas e as respostas verdadeiras, só as respostas verdadeiras. Então, questionário da lição 11, o julgamento e a soberania pertencem a Deus. Responda conforme a revista da CPAD do terceiro trimestre de 2014 para jovens e adultos. O tema é Fé e Obras, ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. Então, complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. Primeira pergunta para completar dentro do texto áureo. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Tiago 4,12. Agora a segunda pergunta dentro da verdade prática, para completar. Não podemos estar na posição de juízes contra as pessoas, pois somente Deus é o justo juiz. Agora dentro da parte 1, o perigo de colocar-se como juiz. Pergunta número 3. Como é a ofensa gratuita no meio da igreja? Não há postura mais problemática em uma igreja local quanto ao do disse-me-disse. Infelizmente, tal comportamento parece ser uma questão cultural. Algumas pessoas parecem ter satisfação em destilar palavras que machucam. O que ganham com isso? Um ambiente incendiado por insinuações maldosas, onde elas mesmas passam a maior parte das suas vidas sofrendo e levando outros a sofrerem. Tiago inicia a segunda seção bíblica do capítulo 4, abordando o relacionamento interpessoal entre os crentes. Devemos evitar as ofensas e as agressões gratuitas, pois o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. As ofensas só trazem angústias, tristezas e desgraças. Pergunta número 4. Como é o falar mal dos outros e ser juiz da lei? O pecado de falar mal do outro foi por Tiago tratado com clareza ainda no versículo 11. Quem empresta os seus lábios para caluniar e emitir falso testemunho, além de estar pecando, coloca-se como juiz do outro, mas não cumpridor da lei. Nós, servos de Cristo, fomos chamados para ser discípulos, não juízes. Quem busca estabelecer condições para amar o próximo, não pode ser discípulo de Jesus de Nazaré.
Já imaginou se hoje Deus, o nosso Pai, tratasse-nos numa posição de juiz? Provavelmente estaríamos perdidos. Pergunta número 5. Como o autêntico legislador e juiz pode salvar e destruir? Com o objetivo de demonstrar o porquê de não podermos nos colocar como juízes dos outros, o texto bíblico recorda do quanto somos pecadores e declara que há apenas um legislador, criador das leis, e juiz, apto para julgar a todos. Apenas o Criador tem o poder de salvar e destruir. Portanto, antes de emitir uma palavra de julgamento contra uma pessoa, responda a esta questão. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Parte 2 agora, a brevidade da vida e a necessidade do reconhecimento da soberania divina. Pergunta número 6. Por que não devemos ter planos meramente humanos? É comum algumas vezes falarmos, daqui tantos anos vou fazer isso, em 2018 eu farei aquilo, etc. É verdade que precisamos planejar a vida. Entretanto, todo planejamento deve ser feito com a sabedoria do alto. Isto é uma dádiva de Deus. Todavia, infelizmente, nos acostumamos à mera rotina e tendemos a planejarmos o futuro sem ao menos nos lembrarmos de que Deus, o autor da vida, tem de ser consultado, pois tudo o que temos é fruto da sua bondade e misericórdia. Pergunta número 7. Como é a incerteza e a brevidade da vida? A vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Eis uma séria advertência de Tiago para nós. O ser humano muitas vezes se esquece da sua real condição. Fazemos os planos para amanhã ou depois, mas ninguém tem a certeza do futuro que lhe espera. A nossa vida é breve, passa como a fumaça. Lembre-se de que a nossa existência terrena é passageira e que, por isso, devemos viver a vida segundo a vontade de Deus, esperança nossa. Pergunta número 8. Qual é o modo bíblico de abordar o futuro? Após compreendermos que a existência humana é finita e Deus é o infinito absoluto, o versículo 15 nos ensina a ter um estilo de vida diferente. A consciência da nossa limitação, bem como da transitoriedade e a brevidade da vida, deve incidir sobre o nosso modo de viver, ao mesmo tempo em que deve servir como ponto de partida para confiarmos ao Senhor todos os nossos planos. Só com essa consciência buscaremos realizar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Portanto, agiremos assim, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou não. Tal postura não é falta de fé, ao contrário, é fé na palavra de Deus. Agora, dentro da parte 3, os pecados da arrogância e da autossuficiência do ser humano. Pergunta número 9. Por que não devemos nos gloriar em nossas presunções? Pensar que podemos controlar nossa vida é de uma presunção orgulhosa que afronta o próprio Deus. Nós somos as criaturas e Deus o Criador. Infelizmente, muitos fazem os seus planos desprezando o Senhor, como se fosse possível deixá-lo de fora do curso da nossa vida. Não sejamos presunçosos e arrogantes. Reconheçamos as nossas fragilidades, pois somos pó e cinza. Deus, o nosso Pai, é tudo em todos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pergunta número 10. Sobre a malignidade do orgulho das presunções, complete. A gravidade da presunção e da arrogância humana pode ser comprovada na segunda parte do versículo 16. Toda a glória, tal como esta, é maligna. O livro de Ezequiel conta-nos a história do rei de Tiro. Ali, a malignidade, a arrogância e o orgulho humano levaram o poderoso rei a perder tudo o que tinha. Ele era poderoso em sabedoria e entendimento, acumulando para si riquezas e poder, mas seu coração tornou-se arrogante, enchendo o interior de violência, iniquidades, injustiças do comércio e profanação dos santuários. Em pouco tempo, seu fabuloso império desmoronou. Não há ser humano no mundo que resista às tentações da arrogância, do poder e do orgulho. Triste é o final de quem se entrega à malignidade do orgulho, das presunções humanas. Pergunta número 11. Por que perseverarmos em fazer o bem? Fazer o bem é uma afirmação da Epístola de Tiago, que lembra suas primeiras recomendações de não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Ora, se nós ouvimos, entendemos, compreendemos e podemos fazer o que deve ser feito, mas não o fazemos, estamos em pecado. Deus condena o pecado de omissão. Não sejamos omissos quanto àquilo que podemos e devemos fazer. Como discípulos de Cristo, não podemos recuar. Antes temos de perseverar em perseguir o alvo que nos foi proposto até o fim. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 12, para completar. Vimos nessa lição as duras advertências de Tiago. Infelizmente, as transgressões descritas na epístola são quase que naturais na atualidade. Não são poucos os que difamam, caluniam e falam mal do próximo.
comportam-se como os verdadeiros juízes, ignorando que, quando à medida com que medem os outros, eles mesmos serão medidos. Vimos também que, ainda que façamos os melhores planos para a nossa vida, devemos nos lembrar de que a vontade de Deus é sempre melhor. Que aprendamos com Tiago a perdoar o outro e submetermos-nos à vontade do Pai. Glória a Deus, aleluia.